Voltamos então agora para a nossa entrevista. Eu trouxe um convidado especial para tratar de um tema do qual ele é especialista, né? Ele é jornalista, bacharel em teologia, pós-graduado em design instrucional e educação à distância. É missionário da Igreja Batista, autor do livro Grandes Entrevistas, que eu tive o privilégio de editar e publicar pela Arte Editorial. Ele é editor das revistas Povos e Apologética Cristã e de dois projetos de peso, que são a Bíblia Missionária de Estudo e a Bíblia Apologética de Estudo. A primeira foi publicada pela Sociedade Bíblica e a Bíblia Apologética pelo Instituto Cristão de Pesquisa. Estou falando de Jamierson Oliveira. Boa noite, Jamierson. Tudo bem? Boa noite, pastor Magno. É um prazer enorme, Magno, estar aqui com vocês na TV Bereana, que é uma produção da Assembleia de Deus Bereana. É uma igreja que eu conheço, aprendi a respeitar e amar. Também temos acompanhado a história dessa igreja local, principalmente na pessoa do seu pastor, o pastor Walter Brunelli, o pastor Ricardo, você também, que nós já caminhamos juntos como amigos mesmo, amizade pessoal, além de projetos, né, profissionais. É uma alegria muito grande e um privilégio estar aqui com vocês. Muito bom. Jamierson é um amigo, eu tive o privilégio de publicar, como eu disse, um dos livros dele. Como jornalista, ele já teve a tarefa de entrevistar grandes nomes do meio evangélico, de teologia, de missões, né? E ele fez um trabalho que no meio evangélico era inédito quando nós lançamos, acho que ainda é hoje. Ainda é. Ele reuniu essas grandes entrevistas, que inclusive é o que dá o título ao livro, Grandes Entrevistas, com Russell Shedd, Alderi Matos, que é da área de história, já entrevistamos ele aqui. Doutora Gabriela Gregson, Dom Richardson. Olha aí, um missionário Ronaldo Lidório, conhecido internacionalmente, Lidório, que também da área de missões. Grandes líderes, né, da igreja no Brasil, alguns internacionais. Cada um dentro da sua área. Então, nesse livro, ele conseguiu reunir vamos dizer assim, o filé, né, a nata do melhor de cada uma dessas cabeças pensantes. Caberia uma edição, uma nova edição, um segundo volume, né? Porque tem tanta gente boa aqui ainda para entrevistarmos. Exato. E o Jamierson, ele milita nessa área de missões e ele tem uma ênfase na área de apologética, que é a defesa da fé. Como você defender a sua fé diante dos desafios do secularismo, das heresias, dos pensamentos ideológicos que são contrários à fé cristã, né? Exato. Então, ele milita mais na área de missões e, por conta disso, publica a revista Povos, que você vai ver aí, a capa da revista. Já está em que edição já? Quantas edições foram feitas? Nós estamos na 22ª edição. É uma revista que ela teve, ao longo da sua história, uma paralisação, retornou, né, pela MAS Editora. É a maior revista, é a principal revista de missões do Brasil, muito rica na área de culturas. Você está vendo aí a capa dela, né? Uhum. A matéria da edição que está em circulação sobre a igreja na Mongólia, que a gente vai falar um pouquinho dela aqui dentro da entrevista. Uma revista que tem edificado milhares de irmãos. Atualiza, né? Atualiza a igreja, porque ele consegue material inédito que você não encontra facilmente. Então ele reúne isso com uma perspectiva cristã, uma perspectiva atual, e fornece recursos para você que estuda, está interessado em missões, e também a revista Apologética para quem está interessado em crescer nessa área da apologética, que é um ramo da teologia sistemática. Exatamente. Né? Ok. Agora, vamos começar falando sobre missões, né? Nós sempre estudamos missões em retrospectiva, ou seja, vimos aquilo que foi feito na Europa, depois vimos aquilo que foi feito a partir dos Estados Unidos. A igreja brasileira é fruto de missões, né? Missionários que vieram da Europa e missionários que vieram dos Estados Unidos. Agora, nós já podemos dizer que o Brasil, já temos quanto tempo de igreja brasileira protestante no Brasil? Uns 200 anos, né? 200 e poucos anos. Já podemos falar que o Brasil, a igreja brasileira, tem uma história de missões já? É possível falar, porque a obra missionária a partir do Brasil, né? Uhum. O Brasil, até 200 anos atrás, era um país 100% católico. Certo. Fruto de toda a ação missionária católica, com jesuítas, etc. Com a igreja congregacional, com a igreja metodista no século XIX, 1836, 1856, chegaram aqui no Brasil missionários, denominações já que existiam fora, né? Igreja congregacional, igreja metodista, os batistas também já no final do século XIX, a igreja presbiteriana. Então o Brasil ele começou a ser visto a partir de então
como campo missionário, né? E por muitas décadas foi visto, a igreja estrangeira olhava para o Brasil como campo missionário. Mas já é possível, porque há 100 anos atrás o Brasil já começou fazendo missões, enviando missionário propriamente dito. Há 100 anos? Há 100 anos. Quem sim. enviava esses missionários? Então, nós temos aí as juntas denominacionais, né? Como a Junta Mundial de Missões da Igreja Batista Brasileira, que enviou missionários, embora não eram brasileiros nativos, como o pastor João José de Oliveira, que foi enviado para o Chile, posteriormente para Portugal, mas ele era um português já residente no Brasil desde a sua adolescência. Certo. Depois a Igreja Presbiteriana também, em 1910, envia missionários para Portugal, mas também portugueses que aqui residiam. O primeiro missionário propriamente dito brasileiro foi enviado pela Igreja Batista Brasileira, Junta Mundial de Missões, que é o pastor Aquiles Barbosa. Brasileiro. Brasileiro nato, em 1925, que é enviado para Portugal para fazer missões transculturais. Né? Entendendo que Portugal precisaria ter um encontro com Cristo da perspectiva protestante, né? Porque o catolicismo ali é profundamente arraigado. Né? Então você vê que ainda o movimento pentecostal, evangelical, ainda nem tinha desabrochado no Brasil. Você já vê os batistas, está na fundação batista a responsabilidade com missões. Né? E também nas primeiras décadas de 1900, 1930 até 1950, surgem as agências missionárias, como a MEVA, por exemplo, que é a Missão Evangélica da Amazônia, certo. A Kaiowá, no Mato Grosso, que também tinha como propósito evangelizar indígenas. Já em 1930? 1935, 1953. Bem cedo, então. Bem cedo já. Vamos dizer, a maior denominação no Brasil, a Assembleia de Deus, ainda estava engatinhando. Engatinhando, estava se estabelecendo no país. Exatamente. Né? A Novas Tribos, a agência missionária Novas Tribos, que surge nesse momento. Mas, dentro dessa trajetória de missões brasileiras, né? Nós consideramos assim o grande ápice, o grande boom de missões no Brasil a partir de 1960, 1970, que coincide com o grande congresso de Lausanne, né, que aconteceu na Suíça em 74, e influenciou a liderança evangélica brasileira, que começa a pensar missões de uma forma mais séria, de uma forma mais concreta, secretarias de missões sendo organizadas, agências missionárias nascendo. Inclusive nasce a primeira agência missionária genuinamente brasileira, né, que é a Missão Antioquia, com o pastor Jonathan dos Santos, o Décio de Azevedo já em glória, a missionária Bárbara Burns. Então a Missão Antioquia nasce nesse momento, e daí para frente outras agências, como a agência missionária que é a Missão Horizontes, do pastor Davi Botelho, a Avante, a Jocum chega no Brasil, Amém chega no Brasil, e daí por diante. E já num segundo momento, né? Porque esse já é uma segunda onda, né? Digamos, já começa a haver um preparamento linguístico, as pessoas têm que aprender cultura, a pessoa tem que aprender a língua do país para onde vai ser enviado. Isso tudo é produzido já no Brasil. Exato. Né? Então, com maior volume, a gente pode dizer que missionários começam sendo enviados a partir do Brasil. Né? É importante destacar isso, o Brasil não como campo missionário, mas como uma igreja enviadora de missões. É melhor registrar isso a partir da década de 60 e de 70. 60 e 70, ok. E aí a gente tem, inclusive, o fato de que a organização das agências é importante porque uma igreja pequena que não tem condições de preparar o seu missionário, ela pode se associar a uma agência ou financiar o envio de missionários através dessa agência, né? Que é o que acontece. A agência é fundamental. Eu fiz a agência missionária, eu fiz preparação missionária na Missão Antioquia, tive experiências transculturais na Bolívia, em Moçambique também, e é fundamental. Hoje a gente já vive, Magno, um pós-agência. As igrejas já estão melhor organizadas, então com secretarias, com departamentos de missões mais qualificados, há muita literatura de missões, cursos até à distância, que acaba hoje, a igreja está preferindo fazer independente o trabalho missionário. As agências estão se relocando dentro desse cenário, talvez como uma assessoria
e não mais como um centro único de treinamento missionário, né? Não mais o envio propriamente dito, mas o apoio. Exatamente. Ela passa para os bastidores, ela não vai estar à frente. Exatamente. Até mesmo no campo do preparo teológico. Quem é que envia hoje um obreiro para um sistema de internato? Poucas igrejas. O Palavra da Vida, que surge em 1950, década de 50, pioneiro na preparação de obreiros, da Assembleia de Deus, o IBAD, né, em Pindamonhangaba, tem diminuído muito o número de missionários e de obreiros no sistema de internato. Né? Mas as agências são fundamentais, primeiro, como mantenedoras, guardiãs da visão missionária, com o fomento de missões, a mobilização de missões, né? E como assessoria para igrejas que queiram fazer missões de uma forma séria e responsável. Ok. Quais são hoje os desafios que as igrejas têm enfrentado? Há gente disposta a fazer missões? Assim, os jovens? Qual é o perfil desse missionário brasileiro? Nós estamos hoje diante de uma realidade muito diferente, né? Os últimos 20 anos, nós vivemos um novo Brasil. Sim. Até 20 anos atrás, nós ainda vivíamos as sombras de uma ditadura, o Brasil ainda se descobrindo, né? E nesses 20 anos nós mudamos, nós passamos a ser a sexta, a sétima nação mais importante do mundo do ponto de vista econômico e político, né? E a igreja acompanhou essa evolução. Hoje a igreja brasileira é a segunda ou terceira igreja que mais cresce no mundo. O último censo revelou aí a igreja evangélica como sendo a que mais cresceu, hoje com 42 milhões de crentes. Mas ainda temos muitos desafios externos e a igreja brasileira precisa, de forma séria e responsável, responder a uma demanda também de missões mundiais, de missões transculturais, né? Hoje, internamente, dentro das fronteiras brasileiras, nós podemos falar de 10 grandes desafios. Isso é importante, você que está em casa, você que é pastor, você que é líder de missões na sua igreja, pensar isso de forma estratégica. Não ficarmos andando a esmo, atirando no escuro, né? E, portanto, ter alvos, ter estratégias bem definidas. E podemos falar de 6 grandes desafios ligados a culturas, são desafios étnicos, né? Podemos citar aí os indígenas, certo, as tribos indígenas do Brasil que ainda carecem de evangelização, os sertanejos, né? Esse grande bolsão de necessidades evangelísticas do Brasil, chamada Janela 1040 brasileira no Nordeste, no né? Nordeste, ainda mais de muita 1000 cidades seca, muita fome, sem presença da igreja. Sem presença da igreja? Sem a presença da igreja. E outras 1000 com menos de 1%. 1000 cidades? 1000 cidades. Nós temos 5.500 municípios no país. Então, exato, 20% do país não tem não tem igreja brasileira. Ou a presença evangélica é abaixo de 1%, ou coisa pouca acima de 1%. Perde praticamente para muitos países muçulmanos, islâmicos, sim, que às vezes tem 4% de presença. E curioso, você citando os muçulmanos, que é nesses lugares que eles estão começando a investir. Através da porta da obra social, os muçulmanos estão chegando no Nordeste, estão chegando em cidades carentes, em outras também, mas em cidades carentes. Mas ainda completando, nós temos os ribeirinhos, os povos que vivem nesses 8.000 quilômetros de litoral brasileiro, em igarapés, entradas de rio, do mar, né? Nos rios. O Brasil é um país fluvial, com uma riqueza fluvial muito grande. Então os ribeirinhos são uma necessidade de evangelização. Os quilombolas são mais de 300 mil descendentes de escravos que vivem ainda no sistema de quilombos no Brasil, principalmente no centro-oeste brasileiro, carecem de evangelização, não há presença forte da igreja entre esses descendentes africanos. Nós temos os ciganos, são mais de 1 milhão de ciganos no Brasil. No Brasil, 1 milhão. Principalmente da etnia Calon, né, que estão presentes no Brasil com a sua cultura, com um idioma próprio, toda uma cosmovisão, precisa-se. É uma nação dentro do Brasil. Uma nação dentro do Brasil. O mesmo com os quilombolas, o mesmo com os sertanejos. Mesma coisa, nós podemos citar ainda os imigrantes, há muitas comunidades imigrantes no Brasil, árabes, judeus, armênios, e de outras nações, coreanos, japoneses, e assim por diante, né? Há muitas comunidades estrangeiras no Brasil, porque o Brasil é uma grande coxa de retalho, né? E ainda temos outros desafios não étnicos, mas socioeconômicos culturais, como os mais pobres.
também são um desafio da missão da igreja, em contrapartida os mais ricos também. A igreja evangélica não está pensando nessa nação que está enriquecendo. Há um contingente de brasileiros muito grande, de milionários já, que não estão sendo acessados pela igreja, né? Nós não temos ainda uma capacitação, né? Uma estratégia para alcançar esse segmento social. Mas ainda nós podemos falar da população de encarcerados. Mas aí é o trabalho da capelania penitenciária que faz um trabalho forte, mas muito né? deficiente ainda, faltando demais isso. Porque um tempo atrás, para você fazer evangelismo nas cadeias, você mostrava uma carteirinha de evangelista, de pastor e entrava. Depois houve muito problema interno no trato com os presos, o mesmo com os hospitais, então passou a ser exigido um curso de capelania penitenciária ou um curso de capelania hospitalar para que você pudesse ser preparado para poder acessar essa pessoa. Então isso, acho que por um reduziu, lado, qualificou melhor, mas reduziu, né? Por mas outro. Ficou mais difícil. Então, os encarcerados e os dependentes químicos são um grande desafio. Não precisa nem ir muito longe. Só citarmos a Cracolândia aqui no centro de São Paulo. Que é uma missão batista fazendo um trabalho, Jesuslândia, é isso? Cristolândia. Cristolândia, que é um ministério da Junta Mundial de Missões, né, Batista, Batista Brasileira. Um trabalho extraordinário, saiu agora recentemente no Jornal Nacional. Exato, eu assisti. Com muito resultado positivo. Isso aí fica como um exemplo de que se a igreja sair dentro das quatro paredes, nós temos resposta às demandas do mundo, né? Sim. Porque tem aquela Esse é o papel da igreja. Aquela grande chave, né? Jesus é a resposta. Mas quem está fazendo perguntas? Né? Exatamente. A alma que está sofrendo, encarcerada num vício, num problema, ela está perguntando. E há uma especialização para esse tipo de desafio. Não adianta ir lá só com um folheto. Você precisa estar junto com o folheto, toda uma assistência social, psicológica, médica. Espiritual, principalmente. Né? Porque imagina essa situação, pessoas ali sofrendo de grande opressão demoníaca, etc. Mas ainda podemos citar os deficientes audiovisuais. Eu estava aqui na recepção da TV Bereana e tem um exemplar da revista Bíblia no Brasil, da Sociedade Bíblica. Falando sobre a Bíblia em Braille, um grande projeto da SBB, e os cegos, os surdos, são alvos da nossa missão, e eles não estão sendo devidamente alcançados. Há poucos ministérios com esse foco, né? Eu glorifico a Deus quando eu vejo programas de televisão com a tradução dos sinais, né? Com a linguagem dos sinais. Nós precisamos ter literatura, traduzir livros bons evangélicos também em braille, um desafio para nós editores, né? Então, são esses talvez os principais desafios. A igreja precisa olhar para esses grupos de forma estratégica. Para cada segmento desse, ou cultural, como indígenas, quilombolas, ribeirinhos, ou encarcerados, surdos e mudos, a igreja precisa se especializar nesse tipo de missão. Precisa de gente competente, qualificada para alcançá-los, né? É interessante porque a gente pensa missões, geralmente missão fora do país. Vamos fazer missões, então precisamos enviar as pessoas para fora, treinar aqui e enviar para lá. Mas pelo que você está falando para nós aqui, o quadro que você está nos apresentando, o desafio é ainda maior do que estamos imaginando. Né? Que nós pensamos missões... Porque quando você fala de 1 milhão de ciganos, tem países por aí... É 1/3 do Uruguai. O Uruguai tem 3 milhões de habitantes. E aí se você soma com os quilombolas nordestinos, pronto, você já tem um Uruguai dentro do Brasil para ser alcançado. Falando em números, os adeptos de seitas, nós estamos falando deles aqui na recepção. Exato. Só Testemunhos de Jeová é 1.300.000 Testemunhos de Jeová no Brasil. Já é... Agora, fala por que eles são um desafio da perspectiva missionária, como a gente estava conversando? Eles estão dentro do contexto brasileiro, eles têm a religião deles. Então, onde está a fronteira missionária aí com as adeptos de seitas, eles são chamados... a gente tem trabalhado com uma classificação deles não como nossos inimigos. Né? Nós estamos falando, inclusive, da apologética brasileira, que ela é muito heresiológica, muito caça-bruxas. Então, dificilmente você vê um apologista fazendo apologética no objetivo de conquistar aquela alma para Jesus. Fica no enfrentamento, fica no campo do enfrentamento das ideias, né? Um desafio teológico de se debater qual a teologia mais razoável, quem tem melhor base exegética, não está sendo visto do prisma de salvação. E adepto de seita
como um indígena, como um membro de uma tribo africana, ainda não alcançada, precisa ouvir o evangelho de Jesus. São perdidos, fazem parte dos perdidos ainda que precisam ser alcançados pelo evangelho. Mas alcançar adepto de seita é um desafio, primeiro, numérico. A Assembleia de Jeová passa da casa de 1.300.000. Os mormons são mais de 300.000 no Brasil, crescendo em ritmo acelerado. Os espíritas apareceram, inclusive, no último censo, com um crescimento maior percentual do que os evangélicos. A igreja evangélica no Brasil cresceu na casa de 4,9% ao ano na última década. Okay. Os espíritas cresceram 5,7%. Quase 20% Já são quase 5 milhões de espíritas kardecistas no Brasil e principalmente nos grandes centros, na faixa etária melhor qualificada, com mais estudo, com melhor poder aquisitivo. Que exige mais preparo da igreja para poder dialogar com essa turma. Agora, Magno, qual dos nossos crentes, você que está aí nos assistindo, até pastor, está preparado para conversar com um adepto de seita? Discutir reencarnação com o espírita. Discutir céu e inferno com a Testemunha de Jeová. E quando você fala em céu para o Testemunho de Jeová... É uma outra coisa. Você fala de Espírito Santo para um mórmon... Para um mórmon... É uma outra coisa. Ele não entende o que nós entendemos. A nossa linguagem precisa ser adaptada. Então, há, na verdade, a necessidade de preparo de missionários fazerem essa transposição para o mundo do adepto de seita. Porque não é despejar o evangeliquez, né? Não dá. Nós temos jargões, expressões próprias que as pessoas aí fora não entendem, né? Fora esse problema das barreiras linguísticas, você tem que entrar, é um microcosmo, é um micro-universo o mundo do adepto de seita. Eles vivem um mundo à parte do nosso. E você precisa entrar lá, como um missionário que vai para a África, como um missionário que vai para o Japão. Outro problema é a nossa falta de engajamento intelectual. A igreja brasileira, o crente brasileiro é muito raso. Vive um cristianismo de frequência de culto apenas. Nós já citamos aqui uma pesquisa que o Oswaldo Paião, que é um editor de Bíblia também no Brasil, fez, um amigo nosso. Ele fez uma pesquisa e essa pesquisa apontou que 51% praticamente dos pastores nunca leram a Bíblia uma única vez. Né? Então já citamos isso aqui no programa. Então se não leu, não aprendeu. Se não aprendeu, não tem condições de ensinar. Então se o pastor não leu, que dirá o membro, né? Nós estamos com uma campanha aqui na igreja, estamos lendo a Bíblia em 1 ano. Começamos agora no início de dezembro e vamos até novembro do ano que vem, nós vamos ter lido a Bíblia uma vez. Para muitas pessoas que não tiveram ainda o encorajamento... Será a primeira vez de alguns, Será a primeira vez. Né? De alguns, talvez, a maioria, né? Estamos organizando isso, até inclusive no Facebook, temos um grupo da igreja no Facebook e várias pessoas, temos até irmãos de Fortaleza, de outras cidades que estão acompanhando a nós aqui nessa leitura. Né? Então, é um projeto para que a pessoa realmente conheça a palavra de Deus. Agora, eu estou com um problema aqui, nosso tempo esgotou. E eu fiz só a primeira pergunta que eu tinha combinado de fazer para o Jamierson. Isso é bom. Uma pauta grande. Isso é bom porque demonstra que há muita coisa para ser discutida, entendida, e isso vai abrir a porta para que você volte aqui. Vamos ter que trazê-lo para continuar esse bate-papo conosco. Será uma bênção. A igreja brasileira ela tem muito potencial, e eu acredito nisso. Eu creio em quem está conduzindo a igreja. Há muito crítico da igreja. Se você abrir a blogosfera, as redes sociais, há muito fogo amigo contra a igreja. Nós temos problemas graves, temos que enfrentá-los, mas a igreja está sendo conduzida pelo Espírito Santo. Amém. E o Espírito Santo é o espírito de missões. Apocalipse 7:9 mostra missões o céu cheio de pessoas. Missões começam no coração de Deus, né? É a missão dele. Ok. Nosso tempo terminou e eu vou pedir para que você, em 30 segundos, faça uma oração, abençoe, para que o Espírito Santo coloque missões no nosso coração. Amém. Amém. Pai, nós oramos nesta hora, neste momento. Eu intercedo por este irmão que está em casa, que não tem nenhum investimento em missões, que o Senhor toque o coração dele, desta igreja, desse pastor, Amém. Para que faça missões de forma prática, enviando, preparando, conscientizando e enviando obreiros, Senhor, até os confins da terra, para aqueles menos alcançados, principalmente esses desafios internos também, que a tua igreja possa responder de forma responsável. Pai, nós agradecemos, eu oro por este jovem que está nos ouvindo também, que o Senhor pode usá-lo de forma extraordinária. Em nome de Jesus te agradecemos.